Glória a Deus, Shalom, boa tarde. O som está baixo, estão reclamando. Já vai aumentar um minutinho só. O som está baixo. Aleluia. Glória a Deus. Vê se melhorou. Aleluia. Shalom, boa tarde. Vê se melhorou. Glória a Deus. Amém. Alguém responda. Se o som melhorou, agora sim. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos. Muito obrigado. Estamos aqui nesta tarde na tua presença para essa contagem do Homer, para essa porção do dia de hoje, Pai. Temos crido que pela tua misericórdia estaremos sendo alimentados pela tua presença, pelo teu poder, pela tua graça. Em nome de Jesus, Pai. Que verdadeiramente nossos adversários caiam por terra e que o teu nome seja exaltado e glorificado nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, hoje, essa contagem do Homer, para quem está aí nos acompanhando, nós estamos tratando a respeito de envolvimento. Envolvimento traz alguma coisa. Nós estamos aí hoje 25º, 26º, 27º dia, em nome de Jesus. Amém? Então, tivemos aí já 26 dias, hoje o 27º, falando a respeito de envolvimento, vai trazer alguma coisa. Então, não adianta a gente querer acessar alguma coisa sem envolvimento, porque isso não vai acontecer, ou vai acontecer num campo muito superficial, onde rapidamente nós seremos vencidos, frustrados, decepcionados, porque a superficialidade ela não vai funcionar em campo nenhum. Amém? Então, hoje essa contagem, essa medida que está liberada para nós hoje, esses 2,2 litros liberado da presença de Deus para nós. Vamos colocar assim, é uma presença de Deus fragmentado todos os dias um pouquinho para nos fortalecer e nos levar num ambiente de vitória e de mudanças de cativeiro, de saída de prisões, em nome de Jesus. Amém? Então, hoje nós queremos tratar um pouquinho a respeito de envolvimento, traz autoridade para domínio. Nós vamos começar a dominar sobre as coisas. Essa é uma proposta de Deus desde sempre. Então, aqui, em Gênesis 1:28, a gente vai ver justamente Deus falando isso. Vocês vão se relacionar, vocês vão multiplicar, vocês vão, Shalom, irmã, vocês vão vocês vão dominar sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais que andam pela terra. Ou seja, Deus estava dando autoridade para o homem na terra, no céu e no mar. No ar, né, na terra e no mar. Então, nós temos essa autoridade disponível hoje para nós em Cristo, porque ela foi reconquistada por Cristo para nós. Ela foi perdida por Adão, mas ela foi reconquistada por Cristo. Então, hoje, qual a nossa função? O que está para nós disponível no mundo espiritual? Nos relacionarmos com o Senhor, a ponto de termos um envolvimento com Ele, que tragamos de volta, através de Jesus Cristo, a condição de dominar sobre as coisas. Hoje na escolinha, eu que estava ministrando ali com as crianças, e fui indo, batendo até arrancar da boca dos três. O que é dominar? E aí eles saíram os três daqui falando, um maiorzinho, outro médio, e a Sara, a menorzinha, falando, dominar é dar ordem para o mal sair da minha vida. Então, eles, como crianças, eles resumiram isso. Que dominar para eles é poder falar em nome de Jesus, sai da minha vida. Então, ele domina, e aquele mal sai da vida deles. Então, que isso cresça mesmo na mente deles como crianças, eles sabendo que nós vamos dominar, e o que é dominar? Fazer com que o mal saia da nossa vida. Em qualquer área, em qualquer sentido, em qualquer aspecto, o mal vai ter que sair da tua vida. E por que que você e eu estamos debaixo dessa regência do mal? Porque nós estamos dominando sobre isso. Se nós não dominamos, aquilo nos domina. A recíproca é verdadeira. Ou você domina o mal, ou o mal vai te dominar. Ou você domina uma situação, ou aquela situação vai te dominar. Então, estamos com problemas porque justamente não estamos dominando sobre aquilo, não estamos reinando sobre aquilo, não exercemos nenhum tipo de autoridade sobre aquele ambiente, sobre aquela situação. Então, aqui eu anotei algumas coisas. Ter uma voz que é obedecida, um sotaque do céu, uma frequência que atinge a terra, ar e mar. Então, na quinta-feira, a irmã Luísa estava pregando, ela falou a respeito de sotaque, né? O sotaque gaúcho, o sotaque nordestino, e que tem que ter o... Aonde o pastor leu... Eu li aqui no meu celular mesmo. Então, a
a palavra Gênesis 1, 28. Então, Gênesis 1, 28, irmão. Então, o que acontece? A irmã Aloíse, na quinta-feira, ela pregou o quê? Que nós precisamos ter o sotaque do céu. Então, e eu achei muito importante, achei muito bonito a gente conseguir manifestar isso, ter um sotaque do céu. Então, aquilo quando aqueles homens falavam assim, não, você fala como um deles, ou seja, ele tinha um sotaque, ele tinha uma marca na fala, ele tinha algo que trazia aquilo. Então, isso vai nos trazer que a gente domina. Como que você vai dominar? Tendo um sotaque do céu, falando o que o céu está falando. Porque senão nós falamos igual está todo mundo, então a nossa voz não é ouvida. Aquela parte de João Batista ser ouvido lá no deserto é exatamente isso. Ele trouxe um sotaque, ele trouxe uma voz, ele trouxe uma atmosfera, ele tinha um envolvimento com Cristo e ele trouxe então uma voz que fez toda a diferença para o mundo da época, para a geração da época. Então, João o Batista ele podia falar num ambiente espiritual completamente perdido, mas a voz dele dominava naquele ambiente. Então, ela rompia. O que é algo que você vai dominar? A tua voz rompe aquela atmosfera. A frequência está igualitária, está todo mundo falando a mesma coisa. Ninguém tem saída para nada. De repente, você chega com uma voz de comando que quebra aquela frequência. E você traz, então, uma direção, e quando você percebe, está todo mundo indo por aquele caminho. Por quê? Você dominou naquela situação. Na sua casa, na sua família, na empresa, em qualquer lugar que você tiver, as pessoas ao seu redor, você vê que estava todo mundo perdido. Um vai para lá, outro vai para cá, fica todo mundo desconectado, porque está todo mundo ouvindo a mesma frequência. Quando você chega com uma voz nova, quando você chega com uma frequência do céu, com o sotaque do céu, com o idioma do céu, e você traz, então, você domina sobre aquele mal, o mal é dissipado. E aí as pessoas te seguem naturalmente. Então, muitas vezes a gente quer fazer isso à força, e nós não precisamos fazer isso à força, porque a nossa voz ela vai ser seguida na autoridade que nós liberamos através da atmosfera que nós trazemos. Automaticamente as pessoas vão sentir que aquela voz é importante, que aquela voz tem algo diferente, que compensa seguir aquela voz. Então, às vezes, aos berros, aos gritos, dentro da sua casa, fazendo aquele tropel todo, e a pessoa não te ouve. Mas, de repente, de uma forma serena, tranquila, fala alguma coisa e a pessoa é ouvida. Meu pai falava que a madrasta dele assim, era melhor ela ter me dado um tapa na cara do que ela ter falado o que ela me falou. Doeu muito mais. Ela me chamou num canto, falou baixinho, no pé do meu ouvido, mas doeu muito mais do que se ela tivesse dado um tapa na minha cara. Por quê? Porque ela rompe uma frequência. Ela tinha uma autoridade, ela dominava sobre aquele mal e ela trazia então uma direção para ele, que estava perdido, que doía mais do que um tapa na cara. E para um homem falar isso, que um tapa na cara ia doer menos, é porque a palavra era muito aguda, era muito incisiva, era muito pesada. Incisiva no sentido de ter assim, uma direção muito certa, ela cortava, era algo cirúrgico. Então, o envolvimento vai trazer uma autoridade para a gente dominar e ter uma palavra cirúrgica. Você vai no ponto exato. É isso daqui. E aí você traz uma direção. Automaticamente, aquilo que sai dos teus lábios tem tanta autoridade, tem uma presença de Deus tão forte que aquilo libera uma direção e automaticamente as pessoas vão te seguir. Amém? Então, indo mais para frente um pouquinho aqui, dominar é a autoridade perdida por Adão e devolvida ao homem por Cristo. Então, isso aqui foi perdido por Adão e foi reconquistado por Cristo. Então, é uma autoridade que o homem teve. Deus quis dar. Falou, domina. Domina sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os bichos da terra. Domina sobre tudo. O que você falar, a palavra que você liberar, eles vão acatar. Então, esse domina, hoje a gente vê o leão, hoje a gente vê os bichos aí ferozes que perderam e ficaram aí os animais selvagens, mas Adão dominava sobre todos eles com tranquilidade. O que Adão falasse era lei, porque era a voz de Deus falando. Deus tinha dado uma autorização para ele, fala, domina, faz isso aqui dessa forma, todos vão se submeter. Então, quando a gente puxa essa regência do céu, quando a gente puxa esse sotaque do céu, por isso que as coisas têm que se submeter, porque nós estamos, na verdade, dando voz a uma ordenança que vem do Senhor, não é uma ordenança sua, não é algo que nasce na nossa invencionice, naquilo que nós queremos, numa necessidade, porque nós achamos que é certo, porque nós
Não, porque realmente nasceu aquilo no coração de Deus, você traz aquilo para a terra, você dá voz àquilo que Deus está falando e, de repente, aquilo acontece. Então, quantas vezes as pessoas falam assim, pastor, eu comecei a aplicar isso e as coisas estão mudando na minha vida financeira, na minha vida, no meu casamento, no meu trabalho, por quê? O que aconteceu de tão fantástico assim? Se você já era crente há tanto tempo, já conhecia a palavra, simplesmente você conseguiu acessar algo no céu e trouxe para a terra. É isso que acontece. Isso que faz toda a diferença. Então, nós vemos as pessoas avançando, a gente vê as coisas mudando, sendo ativadas, como a irmã está colocando. Por quê? Porque você agora tem uma fala que domina sobre o mal. Antes você falava, pastor, mas eu falei isso. E às vezes você está falando a mesma coisa. Mas agora você está falando a mesma coisa do lugar espiritual certo. Esses dias a pessoa fala assim, mas como que é falar do lugar espiritual certo? Porque a minha esposa me corrigia muito, assim, o que você fala, na maioria das vezes está certo, mas o lugar espiritual que você fala está contaminado. Ou seja, o meu temperamento roubava a unção do que eu falava. Então, quando a gente começa a ser tratado no temperamento, começa a ser tratado por Deus, começa a ser limpo por Deus, a unção que está naquilo que você fala, você está no lugar espiritual certo, você fala e automaticamente vem o domínio, vem a ordem é obedecida. Pastor, mas é impressionante, porque eu falei isso mais de 300 vezes e ninguém me ouviu, porque você estava falando do lugar espiritual errado. Você não tinha autoridade para falar, você não tinha o sotaque do céu. A tua voz estava como inexistente naquele ambiente. Mas a partir do momento que você fala, através do que Deus está falando, a tua voz então ganha uma potência do céu, que aí que a sua voz é ouvida, porque você está falando o que o céu está falando, você está liberando o que o céu está liberando. Então você fala a coisa certa do lugar certo e a coisa acontece. E a gente fala assim, nossa, mas eu já tinha feito isso várias vezes. Tinha feito isso várias vezes, mas no lugar espiritual errado. Tinha feito isso várias vezes, mas talvez com a motivação errada. Tinha feito isso várias vezes com o intuito errado, com a pessoa errada, no lugar errado, mas agora você está fazendo aquilo que tem que fazer, do lugar espiritual certo. Então a tua voz tem autoridade e ela traz um destino e ela estabelece um propósito, porque para de ser movida por coisas que estão nessa terra, por coisas que realmente não têm autoridade nenhuma. Então, vamos mais para frente um pouquinho aqui. Então, tudo isso é para ser usado, aplicado, desfrutado. A gente é muito moroso em aplicar o que nós sabemos. E aí também vai demorar para a gente desfrutar, porque a gente não aplica, a gente não desfruta. Se a gente não aplica, se a gente não usa, a gente não tem acesso. Então, são exemplos bobinhos que às vezes a gente fica dando e ouve as pessoas falar, mas é verdade. O arroz e o feijão está lá no armário. Se você não cozinhar, não temperar, você não vai comer. Ah, mas eu tenho arroz e feijão. Hoje em dia está até meio que uma orientação aí, quem puder comprar um pouquinho de arroz a mais, porque agora com as catástrofes lá do sul, a tendência é faltar arroz por um bom tempo. E aí vai ser importado e tudo isso que a gente tem ouvido. Mas aí você compra lá 5 pacotes de arroz, mas você não cozinha. Então, quanto você tem de coisa espiritual estocada? Processa isso. E é justamente isso que era desde a época do maná. O maná caía, mas tinha que processar. Deus não vai colocar uma papinha na nossa boca, mas ele vai dar um alimento, condição, inteligência, ferramenta, maneira, jeito, estratégia de processarmos o próprio Cristo e colocarmos ele para funcionar. Ah, mas Cristo já não é por si só? Cristo é por si só, em essência. Mas quando você precisa aplicar, você precisa processar ele naquilo que você precisa para a tua vida. Ele não vai vir automaticamente fazendo tudo, ele vem. O que você precisa, filho? Eu tenho. Agora pegue de mim essa porção, processe, come e flua. Se cure e exerça domínio. Se cure por dentro e exerça domínio. Mude o mundo espiritual e exerça domínio. Vá para o lugar espiritual certo e exerça domínio. É para isso que serve a presença de Jesus Cristo. É para isso que serve a contagem do homem. É para isso que serve essa porção diária, para que nós mudemos por dentro e depois o que está aqui fora começa a nos obedecer. Aí você vê o que está na terra, o que está no ar e o que está no mar se sujeitando com as suas representações demoníacas, com as suas representações aí daquilo que nós temos aprendido, do que tem em cada uma dessas áreas. Então, é um alimento que você come todos os dias. Para quê? Para te trazer condição de você processar aquilo e aquilo virou comida para você. Tá, agora eu sarei nessa área, eu estou curado nessa área.
eu tenho condição de fazer o quê? De fluir desse lugar. Aí você dá a ordem e aquilo se sujeita. Por isso que às vezes fica meio confuso para nós quando as coisas começam a funcionar, porque você fala assim, ah, mas é muito simples. Não, não é que é simples. Você torna simples a partir do momento que você faz o certo. Você tornou isso simples, aparentemente, porque você acessou exatamente como era para acessar em Cristo. Continua complicada a situação. O quadro é complicado do mesmo jeito, mas agora que você entendeu, quando você processou Jesus, macetou ele lá, fez o seu bolo, comeu, agora você ganhou força, os teus olhos abrem, o teu ouvido abre, a tua mente abre, e você fala, eu nunca enxerguei isso na minha vida. Quantas vezes a gente escuta falar assim, pastor, eu escuto o evangelho faz 30 anos, eu nunca escutei isso na minha vida. Talvez você já tenha escutado. Talvez você já tenha passado por ministração que alguém tenha falado isso. Mas, na verdade, você não tinha condição de entender aquilo, porque você não processou aquilo. Aquilo passou por você despercebido. Mas agora não, agora você está prestando atenção, você está em condição espiritual de processar aquele alimento e aquilo nasce, aquilo frutifica, aquilo floresce em você e aí, de repente, aquilo começa a ser aplicado e funcionar, e você fala, rapaz, como era simples? Não era simples, nunca foi simples. O que Jesus fez não foi simples, mas o que ele fez foi poderoso e eficiente para desfazer algo complexo, complicado e difícil. Ele facilitou tudo para nós, mas foi complexo. Ele se transformar de Deus em homem, ele se transformar de Deus, entrar numa barriga, nascer, viver nessa terra, perseguição, sujeira, tudo isso que nós vemos aqui. Para Deus, você pensar em Jesus como Deus não foi nada simples. Agora, o que ele conquistou no mundo espiritual para nós, aí ele facilita a nossa vida em extremo. Aí você pega aquela porção, você aplica na sua vida e você começa, então, a andar como você não andava. E você fala, ó, essa cor aqui para mim no evangelho era inexistente, mas ela sempre existiu. Só que estava oculta para mim, estava oculta para você. Era uma vertente de Cristo que você nem sabia que tinha. Eu nem imaginava que existia. Mas ele pode fazer isso, ele conquistou isso também, isso faz parte do pacote, isso faz parte do kit, isso está reservado para mim. Eu achava que isso era para uma hierarquia maior, eu achava que isso era para pastores, para líderes, para quem tinha mais de 20 anos de crente, para quem, várias coisas que a gente pensa na nossa jornada. Quantas vezes você olha e você está no lugar e você olha uma pessoa lá em cima? Você quer ver uma pessoa que eu olho sempre lá em cima? A apóstola Valnice Milhomes. É uma distância de mim absurda, porque aquela mulher ela passa uma presença, uma autoridade, uma santidade, uma conduta que ela faz. Eu falo, cara, como que eu vou fazer isso daí? Como que eu vou chegar nesse entendimento? Mas, de repente, nós não vamos nem chegar no entendimento, no nível que ela está. Mas tem essa separação. Mas por que tem essa separação? Por causa da busca, por causa do envolvimento, por causa da entrega, por causa do preço que ela pagou para isso. Mas aquilo está disponível para nós. Ela não é especial. Ela não tem uma marca. Ah, isso aqui eu projetei só para a apóstola Valnice. Isso aqui eu projetei só para o bispo Edir Macedo. Isso aqui eu projetei só para o Silas Malafaia. Isso aqui eu projetei só para o apóstolo Éder Gregório. Vocês são pobres mortais que estão salvos, mas não podem comer dessa comida. Não, a comida está disponível para todo mundo que se envolver, que se entregar e tem essa saída para mim e para você. Não é porque eles têm um cargo, não é porque eles têm um encargo, não é porque eles têm uma responsabilidade que eles são especiais ou que eles têm acesso a coisas exclusivas. Mas eles têm entendimentos que eles já avançaram, tem coisas que eles já acessaram, tem um preço que eles já pagaram, tem um envolvimento que eu e você não tivemos. Aí a coisa se torna diferente. Então, o que para mim hoje, às vezes, é uma guerra absurda, para a apóstola, para o apóstolo, para tal fulano, não é nada. E às vezes é o contrário. Às vezes, para mim, o que eu já gerei em Deus, que para mim é uma coisa tranquila, às vezes para o apóstolo Éder é uma guerra. Porque às vezes a gente acha que o apóstolo Éder não passa guerra, mas ele passa guerra, ele tem as suas limitações, como todos nós. Então Jesus ele deixou tudo disponível para todo mundo em igualdade. Então essa diferença que a gente vê às vezes do lugar espiritual que a gente está, do outro que está, você também pode chegar. Você vai ter que se esforçar para isso, se entregar para isso, se envolver para isso, e é justamente isso que nós estamos fazendo essa contagem. Envolvimento. Para que talvez isso que você anseie, pastor, eu queria entender mais, eu queria ter mais, eu queria poder ter mais acesso, eu queria, então se envolva.
porque o envolvimento vai trazer alguma coisa nova para você. O envolvimento vai se manifestar trazendo alguma coisa nova para você. Essa manifestação não é algo inanimado, e sim um poder acessível aos homens. Então, às vezes, a gente fala assim, de certas coisas, a gente vê como um objeto, como algo inanimado. Não, o corpo de Cristo, o próprio Cristo, as coisas que são realidades espirituais, elas são vivas, elas podem ser tocadas, elas podem ser consumidas, elas têm realmente uma vida, não é algo inanimado. Não fica olhando para isso como assim, não tem, porque é algo que não é vivo, é orgânico, está funcionando, libera força, libera nutriente, libera uma energia que você vai poder aplicar no mundo espiritual e romper com esses obstáculos que para nós era tão difícil porque nós estamos fracos. Talvez o tamanho do obstáculo, ele vai ficar o mesmo na tua vida. E você vai falar assim, mas eu nunca consegui passar. Por que eu passei agora? Porque agora a tua energia para pular o obstáculo aumentou. Não é que o obstáculo ficou menor, o obstáculo foi o mesmo, mas a força que você tinha para pular era sempre menor, então você sempre batia e voltava. Mas agora você comeu, criou nutriente, criou massa muscular, ficou mais forte, agora você pula aquilo e você passa. Que é exatamente o que está acontecendo já em muitas vidas e o que nós cremos que vai acontecer em muitas outras, em nome de Jesus. Eu te abençoo para que esses nutrientes te tragam força para que você comece a pular obstáculos até agora há pouco intransponíveis para você. Coisas que você se decepcionou tanto. Eu nunca passei desse ponto. Há sempre na minha vida um ponto de estagnação. Eu paro sempre aqui. Eu vou só até esse limite. Tem uma parede aqui que é o meu divisor, é aqui, daqui para trás. Não, agora você vai ter mais força, mais robustez para atravessar esse ponto. Esse ponto de estagnação não vai te segurar mais. Você vai romper com isso em nome de Jesus. Porque você vai comer mais dele, vai se alimentar mais dele, vai entender mais o mundo espiritual, vai começar a perceber que não são coisas inanimadas e que não são coisas também impossíveis para você e para mim. Nós podemos tocar, podemos nos alimentar e trazer uma força a mais para nós passarmos esses obstáculos aí. Aí, como nós podemos dominar? Existem algumas formas que a gente pode exercer esse domínio. Então, nós podemos, através da postura, nós podemos exercer domínio. Esses dias eu estava observando um mercado que tem aqui na minha cidade e tem um segurança que ele é de pouquíssimas palavras. O máximo que você consegue ali é um bom dia, uma boa tarde, de uma forma assim bem séria. Mas ele tem uma postura que você entende que ele domina aquele lugar. Você entende que ele está cuidando daquele estacionamento, ele está cuidando dos carros, do cliente que está chegando, do mercado, porque ele exerce um domínio através da postura. Já tem os outros que ficam lá, quando ele está de folga, que já não passam o mesmo tipo de autoridade. Por quê? Porque a postura daquele rapaz é diferente das demais. Então, a tua postura no mundo espiritual, ela tem que crescer para que só a tua postura de boca fechada, com pouquíssimas palavras, você já exerce domínio. Shalom, irmão. Com pouquíssimas palavras, sem muita coisa, você já chega no lugar, você está ali e aquilo já traz um nível de autoridade que você já começa a dominar ali através da postura, porque tem uma autoridade espiritual que te acompanha. Não é por causa sua. Não é só porque ele é forte, os outros também são fortes. Na verdade, ele é até um pouquinho acima do peso. Se for ver por porte físico, tem uns outros dois lá que teriam que trazer mais esse ambiente de postura, de uma coisa, porque os outros parecem que são mais dinâmicos, se precisar de uma movimentação. Esse parece que ele é até mais lento, se precisar de alguma coisa. Só que ele tem uma autoridade espiritual que os outros não têm. Então ele traz ali, através da postura dele, um domínio. Ele domina aquele lugar. Quando ele está ali, você sente que aquele lugar está mais protegido, está mais guardado, está mais dentro de uma atmosfera realmente de autoridade que guarda o ambiente. Então, se você está perguntando, mas como que eu domino? A postura é uma das formas. A voz. A voz é outra coisa que traz domínio. Como que Deus falou, como que Jesus fazia com muita coisa? Através daquilo que ele falava, do verbo vivo. E ele falava, quieta-te, sai, era uma voz.
Naquela voz tinha uma autoridade, naquela voz tinha uma carga do céu, aquela voz tinha realmente um peso de glória que fazia com que as coisas se sujeitassem. Então, através da voz, ele dominava. Através da fala, através daquilo que você libera, você tem condição de dominar sobre isso. Mas, às vezes, a gente tem medo de falar, por causa da incredulidade. E se eu falar e não acontecer nada? E se eu mandar oração e não mudar nada? E se eu mandar oração e piorar o quadro? E se eu mandar oração e... Entendeu? Então, você se movimenta através disso. Eu passei por uma guerra um tempo, porque, assim, as coisas que eu fiz na minha vida de abençoar alguma coisa, eu fiz um noivado na minha vida. O rapaz morreu de Covid. Eu fiz um casamento na minha vida, que eu fiz um casamento. Já divorciaram. Então você começa a falar assim, cara, minha voz não é uma voz boa. Eu estou sendo curado disso agora, porque eu estou percebendo que agora as pessoas estão avançando, agora as pessoas estão mudando, agora as pessoas estão sendo ativadas, e eu estou perdendo o medo de liberar a palavra. Eu estou agora com mais ousadia no mundo espiritual, porque as coisas estão acontecendo. Mas os fracassos te inibem. Os fracassos te amedrontam. Porque você fala, cara, o único noivado que eu orei pela minha vida, o cara morreu com 30 e poucos anos, forte demais. Pensa um menino forte aqui da nossa cidade, deu o tal do Covid, foi entubar, morreu. O único casamento que eu fiz, o cara separou. A única coisa que não deu certo. O apóstolo falou que foi esses dias. Sim, se frustra, porque você faz. O apóstolo falou esses dias que ele ficou um tempo meio assustado, porque ele foi na minha empresa orar, passou uma semana, a empresa faliu. 15 dias, eu não sei. Falou, meu Deus do céu. Ele foi lá orar e a empresa fechou. Eu assim, fiquei até meio assim para orar de novo para outra empresa, agora que eu tô começando a me acertar de novo. Por quê? Porque vem um peso. Mas quando você começa a liberar a tua voz, quando você começa a trabalhar em cima disso e as coisas começam a acontecer, começa um efeito contrário. Então, hoje eu tenho visto a minha voz ser liberada, a voz da minha esposa ser liberada, e as pessoas estão sendo curadas, as pessoas estão sendo libertas, as pessoas estão avançando na parte financeira, na parte do ministério. Então, agora eu estou mais incentivado. Então, agora, graças a Deus, eu percebo que eu não tinha um problema, ou eu tinha um problema, mas que já foi sanado, ou que não foi por causa minha que o rapaz morreu e que o outro divorciou porque eu fiz um casamento. Talvez qualquer um tivesse feito aquele casamento, ele tivesse se separado. Não é porque eu tinha uma voz maldita, não é porque eu fiz um casamento amaldiçoado, mas a cabeça da gente começa a pensar isso. Aquilo que passa na sua cabeça. Então, às vezes, você está inimida com a tua voz de não liberar algo pelas frustrações, pelas machucaduras, pelas coisas que você falou e não deram certo, pelas coisas que você liberou e não deram certo. Amém, irmão? Então, às vezes, você olha e fala assim, não vou falar mais nada, porque eu liberei aquela palavra lá, olha a bagunça que virou na igreja. Olha a bagunça que virou no casamento do fulano. Olha a bagunça. Mas talvez você suscitou algo que estava escondido e que virou uma bagunça que já tinha, mas que agora está escancarada. Então não deixe de falar, não deixe de ser voz profética de novo em outro lugar, em outro ambiente, ou mesmo nesse ambiente, achando que a culpada ou o culpado disso é a tua voz maldita. Mas acredite que a tua voz, ela traz a presença de Jesus Cristo e ela vai mudar esse ambiente em nome de Jesus. Uma outra forma de exercer domínio, presença. Você já percebeu que as pessoas chegam num ambiente e a presença dela traz um nível de autoridade que ela muda a atmosfera instantaneamente? Instantaneamente. Eu estava no Café dos Pastores uma vez ali em São Paulo, na igreja da Renascer em Cristo, do apóstolo Estevão Hernandes, e chegou o pastor Jorge Linhares, lá de Belo Horizonte, há uns 20 anos atrás. Mudou a atmosfera daquele lugar instantaneamente. Ele não estava nem no altar, ele estava vindo pela igreja assim, andando para ir para o altar. E a atmosfera da igreja foi mudando, porque a presença que ele carrega de Jesus Cristo, a presença do Espírito Santo que está naquele homem, ela é tão forte que ela vai mudando automaticamente aquilo, vai dominando sobre o mal que está ali, vai dominando sobre aquela coisa que está meia quieta,
aquela inércia espiritual, daqui a pouco as coisas começam a acontecer, porque a presença. Então, se você tem Jesus Cristo funcionando em você, a tua presença vai mudar o ambiente. Você chega num lugar, a presença exerce um domínio. E aquilo que estava ali trazendo qualquer coisa meio esquisita tem que bater em retirada. E depois você escuta, às vezes, até fala, nossa, quando a pessoa chegou, quando foi o negócio, por quê? Porque a presença que você carrega, a autoridade que você carrega através da tua presença, com a boquinha fechada, ela já é uma manifestação que exerce domínio sobre o adversário, sobre aquilo que está regendo aquele lugar. Uma outra forma de trazer domínio, arma. Se você está num lugar e você vê alguém armado, aquilo traz um domínio. Aquilo traz uma intimidação. Você fala, bom, tem polícia aqui, ou tem uma pessoa armada aqui, aquilo traz. Então você precisa estar armado. O mundo espiritual precisa ver que você está armado. O mundo espiritual precisa ver as tuas armas espirituais. Porque isso vai trazer domínio. Porque uma coisa é chegar uma pessoa num ambiente, uma pessoa paisana, que ela pode até saber ter artes marciais, saber se defender, ser algo ali, mas você não viu nada. Mas se chegar uma pessoa com uma arma na cintura ou com uma arma aqui, você já tem uma outra visão dessa pessoa. Porque ela traz um perigo, ela carrega algo. Como orar, como o pastor orar para usar as armas espirituais. Espera aí, irmão. Então, na verdade, o que acontece? No final a gente vai ver alguma pergunta mais tiver, a gente já responde. Então, na verdade, o que acontece? Você vai ter que fazer com que a tua arma esteja exposta. Não esconda a tua arma. A tua arma ela tem que estar exposta. Ela tem que estar realmente visível. O adversário tem que saber que você tem arma. O adversário tem que saber que você foi até a presença de Deus, que você foi até aquele lugar espiritual e que você gerou isso. Então a irmã está perguntando assim, como expor essa arma? Justamente através disso. Sua presença, sua fala, o lugar espiritual que você está. Por que aqueles meninos foram expulsar os demônios e não saiu? Porque as armas espirituais dele estavam abaixo do nível de guerra que ele estava enfrentando. Então os demônios olharam aquilo e falaram assim, para que a arma dele não está condizente com a guerra. Então eles precisavam ali, depois eles foram repreendidos por Jesus, Jesus fala assim para eles, existem caças de demônios, só sai com jejum e oração. Então eles precisavam o quê? Precisavam ter jejuado, ter orado, para gerar uma arma espiritual compatível com o mundo espiritual que eles foram enfrentar lá. Senão aqueles demônios não iam sair. Então, se eles estivessem numa vida mais dependente, eles estariam com armas compatíveis. E quando eles falavam, sai em nome de Jesus, o adversário olhava para eles, tem arma suficiente. Aí saía. Então, o adversário que você está enfrentando, ele não está respeitando a tua voz, ele não está respeitando a tua presença, porque ele não vê a arma. Ele não vê o que você tem na mão, ele não sabe quem você é no mundo espiritual. Você fala, mas a tua voz não tem peso. Você chega, mas a tua presença não tem peso. Então, a entrada do pastor Jorge Linhares naquele lugar, a presença dele mudou a atmosfera, por quê? Porque o mundo espiritual faz leitura das armas que ele carrega. Faz leitura daquilo que ele tem de potência, daquilo que ele gerou em Deus em oração, em jejum, em leitura de palavra, em compromisso com Deus, em oferta, em tudo que ele vai fazendo, e ele vai então gerando armas espirituais. Quando ele chega num ambiente de boca fechada, só a presença muda tudo. Por quê? Porque ele está armado. Ele está armado. Então chega ali um negócio, está um alvoroço. Chega duas pessoas da polícia armada, já muda tudo o ambiente. Porque as pessoas vão ver, chegou alguém que tem condição de nos abater. Então vamos ficar com a boca fechada. Mas estava aquela discussãozeira, aquela gritaiada, e um empurra o outro empurra, por quê? Está todo mundo no mesmo nível. Então todo mundo tem chance. Então ali está aquela bagunça espiritual. Então os demônios estão vendo assim, bom, todos nós temos chance, vamos fazer bagunça aqui. Mas quando chega alguém com uma autoridade, com uma voz, com uma presença, e eles olham a arma, eles aquietam. Porque ali eles sabem que eles serão abatidos. Ali eles sabem que para eles acabou. Ali eles sabem que o mundo espiritual já chegou a algo acima deles. Então, vai exercer domínio, arma. Então, é necessário. Por que eles estão aqui muitas vezes
com a polícia, nós vemos aqui a disparidade. Ah, os bandidos têm uma arma, não sei o quê, um fuzil, um monte de nome que eles falam lá, e as polícias com um revólver. Então, não tem jeito. O que eles entendem? Nós vamos perder. Porque eles têm uma autoridade, eles têm uma farda, eles têm um nome, mas o governo não dá a eles arma suficiente para abater o adversário. O adversário está melhor armado. O adversário, apesar de estar do lado do bandido, está do lado oposto, mas ele está melhor preparado. Então, muitas vezes a gente vê nos confrontos aí, policiais sendo abatidos, por quê? Por falta de armamento da polícia. Porque eles não têm uma arma para lutar, pelo menos de igual para igual. Então, eles estão lá com um revolvinho e estão sendo atingidos aí, atacados com fuzil, com um monte de coisa lá. E aí dá problema. Então, você vai ter que entrar nessa guerra bem armado. Você vai ter que entrar nessa guerra gerando arma. Leitura da palavra, exposição ao máximo de ensino, aprender, processar aquilo que você assiste, tornar isso uma arma. Todas as palavras que nós ouvimos, o que ela pode se tornar na sua vida? Uma arma. Todas as coisas, tudo se torna uma arma. Assim como a nudez, nós temos explicado, a nudez, ela torna-se uma arma desfavorável. Quando você cobre a nudez, ela vai tornar uma arma favorável. E o que é cobrir a nudez? Cumprir a palavra, andar a segunda milha, dar a capa, a túnica, dar a outra face. Tudo isso são formas de cobrir a nudez, são formas de obedecer o evangelho. Isso vai sendo arma gerada para você. Dentro de um ambiente de jejum, de oração, de aprendizado da palavra, armas. E aí quanto mais você se envolve na guerra, eu não posso ter as mesmas armas do apóstolo, porque ele não pode ter as mesmas armas minhas, porque ele vai ser abatido. Porque a guerra que ele enfrenta, o adversário que ele enfrenta é maior do que o que eu enfrento. Então, se o apóstolo tiver a mesma arma minha, ele vai ser facilmente abatido. Então, ele precisa de uma arma superior à minha. Ele precisa gerar algo a mais, porque o adversário que vem contra ele é melhor armado, é melhor preparado, tem outras estratégias. Então ele precisa também se virar em Deus para ter armas coerentes com o mundo espiritual que ele está adentrando. Por que às vezes a gente fala assim, a pessoa apanhou demais? Por quê? Porque ela entrou lá achando que ia ser doce. Ah, vou lá comer um pedacinho de pudim e tomar uma coca. Aí sai todo arrebentado. Porque não tinha arma para entrar naquele ambiente. Então, se você não tem uma autorização de Deus para entrar nesse ambiente, não entre. Se Deus não te deu realmente o aval para entrar nesse embate, espere, se fortaleça, gere. Não vá porque está dando certo até agora, porque aqueles meninos eles não tiveram discernimento. Quando aquele demônio ali se jogava na água, jogava no fogo, veio aquele negócio, veio aquele medo, eles poderiam ter esperado. Eles poderiam ter orado, eles poderiam ter buscado Jesus Cristo já. Eles não teriam passado vergonha. Corre atrás de Jesus. Se o demônio que está te assustando hoje joga na água, você fala assim, esse eu nunca vi, não vai querer dar de frente com ele porque você vai perder ponto. Corre para Jesus. Fala, Jesus, tem um negócio ali que eu nunca vi. Aquele tipo de manifestação, como é que eu faço? Como que eu faço para agir com isso? Porque essa manifestação, já expulsei, até agora está tudo bem. Só que tem um ali que está ali, está vindo aí até. Eu não entendo nada do que ele está fazendo. Eu não estou com medo, só que eu sei que eu não tenho autoridade. Me dá autoridade, me ensina, me ministra. Aí você volta para a guerra. Não adianta só um jargão evangélico. Em nome de Jesus, essa situação está vencida. E o demônio vai olhar e falar, você não tem arma para isso. Você não tem autoridade para isso. Você não tem voz para isso. Você não tem presença para isso. Porque você não tem arma para isso. Eu, quando estudava, tinha um diretor, o senhor Jassanã, pouquíssimas vezes eu vi que ele ia me falar. Quando ele entrava na classe para dar algum recado, falar alguma coisa. Mas, no geral, ele só andava, ele já era um pouquinho de idade, ele punha as mãos para trás assim e andava no corredor, às vezes você via ele ali, passava para lá. Acabou. A presença daquele homem resolveu o problema da escola. A escola era um sino. Diretor Jassanã. Acabou. Por quê? Porque ele tinha uma autoridade no mundo espiritual para exercer aquele cargo de diretor de escola que não caiu uma pena do lado do homem, porque a gente sabia que ia dar problema.
Então, ele conquistou isso. Por que que hoje a gente vê as crianças na escola aí, que o diretor ele tá passando por cima do diretor, chutando tudo e tal, não tá nem aí? Porque não tem presença. Porque o diretor só tem o cargo, mas não tem a presença. Ele só tem o título, mas não tem a presença, ele não manifesta autoridade, ele não tem voz, ele não tem arma, ele não tem nada. Mas é o mesmo título. Diretor Jassanã, diretor João. Hoje em dia, na escola aqui de Duartina, que eu nem sei o nome do diretor. Mas vai ver a bagunça que tá. Porque agora ele tem o título, ele tem o cargo, mas ele não tem autoridade. Então, a minha vida e a tua vida, mas eu tenho o cargo de pastora. E daí? Mas você tem cargo de pastor. E daí? O que vai adiantar? Se eu tiver o cargo, mas não gerar nada em Deus, eu não tenho autoridade, eu não tenho arma, eu não tenho voz ativa, eu não tenho presença. E o demônio vai saber. Cargo não assusta ninguém. O apóstolo chegou. E daí? Se ele não estiver gerando nada em Deus. O pastor chegou. E daí? Agora, se chegar uma presença, se chegar uma glória, se eu trouxer uma atmosfera, aí é outra história. Então, cargo não muda nada. Cargo não tem nada a ver. Pastor, eu não vejo a hora de ser ungido a presbítero, pelo menos, que eu vou ser mais sossegado. Sai dessa ilusão aí. Esquece esse negócio. Primeiro que não vai ser sossegado. Quando você for ungido, a nada. Se quiser sossego, vamos orar para você morrer. Porque aí você vai para a glória e lá você está sossegado. Durante que você estiver pisando seus pezinhos nessa terra aqui, esquece esse negócio de sossego. É porque eu quero um cargo, porque eu vou estar mais tranquilo, o diabo vai me respeitar mais. Você está enganado com a cor da chita. Não tem nada de respeitar mais por causa de título. Mas a autoridade que você exerce naquele lugar, aí as coisas vão começar a mudar. Amém? Uma lei. Uma lei é algo que exerce domínio. Então você precisa conhecer a lei. Você precisa impor limite. Por que que a pessoa chega e ela fala alguma coisa e a pessoa nem se mexe, a outra pega e fala e a pessoa se movimenta? Porque ela trouxe uma lei. Então a lei vai ter encargo. A lei vai trazer um custo. A lei vai mexer no bolso, a lei vai mexer, vai pôr na prisão, a lei vai fazer isso, fazer aquilo. Então ela exerce domínio. E você então vai conseguir com a lei, assim como o adversário é legalista, ele te pega na lei, você também pode exercer um domínio sobre ele na lei, tendo a lei de Deus. Existem as nossas leis. Deus tem as suas leis. Então não mata, não adultera, lá, e um monte de coisa que tem de lei, que se você exerce, isso te traz autoridade para você dominar. Então você se envolve com a lei, você conhece a lei, travou, amor, falou. Travou para todo mundo ou só para a irmã voltou? Então, o que acontece? Você conhece a lei e aquilo então faz com que você exerça, amém, que você exerça autoridade e você domine. Porque agora a lei está do teu lado. Porque você sabe da onde você está falando. Você não fala por falar. Deixa eu inventar uma coisa aqui, deixa eu ver aqui umas palavras bonitas. Pegar o dicionário Aurélio, ou agora olhar no Google, né? E vou fazer um texto aqui bonito. Isso não vai funcionar. Porque isso não tem vida. Isso aí não tem nenhum tipo de... Porque não tem lei, não tem autoridade, não tem nada. Agora, quando você pega... Por que que você vê o pastor Silas, por exemplo, o Malafaia? Em alguns debates aí que ele entra, umas coisas loucas que ele faz aí. Para onde os caras arrastam ele, ele se vira. Vai para a palavra, ele tem palavra. Vai na lei, ele tem a lei. Vai na psicologia, ele tem a psicologia. Vai porque ele conhece aquilo que ele está entrando. Então, o nível de guerra que ele enfrenta, a pessoa joga uma coisa e fala, não, não, a lei tal fala tal coisa e por isso vocês não podem. E a lei tal fala tal coisa, por isso a gente pode. Entendeu? Então, ele não fica. Coisa que, para mim, já era, porque eu não tenho conhecimento daquela lei. Então, se você quer entrar num ambiente, você vai precisar conhecer a lei. A lei vai te proteger, a lei vai te trazer avanço, a lei vai fazer com que você domine sobre aquilo. E quantas pessoas, quantas vozes foram silenciadas pelo pastor Silas porque ele conhecia a lei dessa terra mesmo. Inciso tal, artigo tal, conhece. E ele silencia, porque a pessoa vem encerrando de cima, achando que ele é ignorante. E aí ele prova que ele não é. Quantas coisas nós perdemos no mundo espiritual porque nós não conhecemos as leis? Porque nós não sabemos os nossos direitos? Porque nós não sabemos os nossos deveres?
e aí nós não temos nenhum tipo de comunhão com a lei, e aí não exercemos domínio, porque nós somos ignorantes a respeito da lei de Deus, a respeito das leis espirituais. Mas quando você conhece a lei te protege e a lei, exatamente. Meu povo perece por falta de conhecimento. Organização. Organização vai te trazer domínio sobre as coisas. Por que que muitas vezes a gente está totalmente sem exercer domínio? Porque a nossa vida está desorganizada. Financeiramente, espiritualmente, ministerialmente, fisicamente, mentalmente, na alma. Nossa vida está uma bagunça. Então aí não exerce domínio em nada. Porque você está desorganizado. Então, fala, tem alguma dica, pastor? Dá uma olhadinha na organização, como é que você está. A organização vai te trazer autoridade para você dominar sobre muitas coisas. Uma organização financeira, ela traz uma libertação tremenda. Organização financeira é uma coisa maravilhosa, porque você sai daquele ambiente de dívida, você sai daquele ambiente de estar sendo isso, está sendo sugado por aquilo lá. Então, esse mundo espiritual, quando você organiza as coisas, aquilo começa a dar resposta para você dentro da organização. E não tem como a organização dar errado. Algo organizado. Ah, preciso achar tal coisa. Tá ali. Ah, eu tenho um martelo. Mas onde? Não sei. Porque as crianças brincam com o martelo, a avó pega o martelo, pode ser que emprestou para alguém, nunca tem um lugar definido para o martelo, tem 500 pessoas que usam o martelo, mas você sabe que você tem um martelo, ou pelo menos você tinha. Agora, no momento que você precisa, de repente demora 40 minutos para você achar uma ferramenta, para você pôr 2 pregos no lugar que você precisa, que você gaste 10 segundos. Mas você demorou 40 minutos para achar o martelo. Quando acha? Por quê? Desorganização. Então, o trabalho se torna demorado, você não dominou sobre aquilo com eficiência por desorganização. Então, quanta coisa está perdida na tua vida hoje, em qualquer área e aspecto e sentido, que você está demorando muito para alcançar o objetivo por falta de organização. Por falta de realmente, não, isso aqui está aqui. Quando eu preciso do martelo, está aqui. Preciso da tal coisa, está aqui. Preciso da tal coisa, está aqui. Tá bom. Por que que um gás, para comprar um gás, vira uma celeuma? Bagunça toda a vida da pessoa. Por que que uma conta de luz? Por desorganização financeira. Quem tem organização financeira, o gás não acontece nada. Acabou o gás. Ele vai lá, pega o botijão, se ele tiver o de reserva, coloca no fogão e compra outro. Se ele não tem o de reserva, ele liga, pede o gás vem e coloca no fogão. Teve alguma bagunça nisso? Não, por quê? Porque já tem organização financeira. Agora, a pessoa ela não sabe que dia que vai acabar o gás, ela não tem um dinheiro reservado para aquilo, aí o gás acaba e, logicamente, vai acabar quando está usando. Aí está no meio do negócio. No meio. Domingo, 11 horas da manhã. Lasanha no forno, arroz fazendo, lá o gás acabou. Amor, acabou o gás. Não tem dinheiro. Pronto. Acabou o domingo. Por causa do quê? Desorganização. Bagunça financeira. Se aquilo está organizado, você exerce domínio facilmente. Amor, acabou o gás, estou indo buscar. Amor, acabou o gás, estou indo trocar. Já tem outro botijão cheio, vai lá e troca tal. O almoço flui naturalmente. Glória a Deus. Deus te abençoe, irmão. Fique sempre assim. Então, organização. A vida fica fácil, você exerce domínio sobre as coisas. Mas nunca tem nada organizado. É sempre aquela bagunça. Uma bagunça na alma, uma bagunça na vida espiritual, bagunça na igreja, bagunça em casa, bagunça com os filhos. Nunca sabe nada do que está acontecendo. E nunca exerce domínio em nada. Então, a organização vai trazer domínio sobre as coisas. O nosso testemunho vai trazer muito domínio. Testemunho. Então, o que acontece? O que as pessoas vão ver na sua vida hoje? A sua conduta. Isso vai trazer domínio. Porque ela vê que aquilo que você está fazendo, por que que muita gente hoje está, ontem eu estava falando sobre isso ainda, por que que muito filho de crente está parado hoje? Porque não via na nossa vida testemunho. Então, não via na nossa vida testemunho. Aí a criança para.
Ele vira um jovenzinho e fala assim, para ter essa vida do meu pai e da minha mãe, para ser crente, para ser isso, para ser crente, para fazer isso, para ser crente, para brigar o dia inteiro, para ser crente, para não ter, entendeu? Aí ele olha e fala assim, então não compensa. Por que você perdeu teu filho? Mau testemunho. Por que você perdeu muitas coisas? Mau testemunho. Então, o testemunho vai te trazer autoridade. Então, a pessoa olha, a criança olha, alguém olha e fala, não, o testemunho dele, o testemunho dela é diferenciado. E isso faz você dominar sobre aquela situação. Então, outra resposta que você tem. Como que eu domino? Através de um bom testemunho. E para finalizar, como que nós dominamos? Através de realidade espiritual. Então, a realidade espiritual, ela vai fazer toda a diferença para nós dominarmos sobre tudo. Porque sem realidade espiritual, nós ficamos só no blá, blá, blá. Fala-se muito, tem muito conteúdo, impressiona com o conhecimento, mas não tem realidade espiritual, nada muda, nada avança. Tem gente que a gente escuta que você fica assim, cara do céu, da onde você já me tirou tudo isso? Como que conhece tanta coisa? Numa pregação, 50 versículos de cabeça. E não sei o que, uma coisa extraordinária. E revelação para todo lado. Mas aí que você começa a conviver e começa a conhecer a pessoa, ele não está avançando em nada. E por quê? Porque não tem realidade espiritual. Ele tem muito conhecimento. Ele tem uma gama de conhecimento, ele é muito eclético naquilo que ele pode oferecer, tem um leque de opções interminável muitas vezes. Mas realidade espiritual, zero. Ou num nível muito baixo. E aí, aquilo não faz com que ele domine sobre nada. Ele não exerce nada. Ele não tem nenhum tipo de resposta condizente com a guerra espiritual que ele está enfrentando, porque ele não tem realidade. E isso até choca. Fala, mas gozado, conhece tanto a palavra, prega tão bem, louva tão bem, não falta no culto, tem isso, tem aquilo, mas não vai para frente, não sai do lugar, por quê? Porque não tem realidade espiritual, é só aparência, é só uma casca. Então, aí você precisa ver o que está acontecendo, eu vou saber o que está acontecendo em lugares que eu não estou exercendo domínio por falta de realidade espiritual. Amém? Eu queria saber da irmã Thalita se as perguntas dela já foram respondidas aí, conforme a gente foi falando, ou se tem mais alguma coisa para saber. Se alguém tem mais alguma pergunta, que se não tiver mais nada, a gente vai estar encerrando. Em nome de Jesus. Amém? Irmã Thalita, já está respondida. Tem alguma coisa mais que você quer saber? Irmã Thalita, estás viva? Ah, tá pondo? Deus me esclareceu na hora, pastor. Amém, então. Amém, irmãos? Ai, que benção. Então, alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Está de boa? Chegado? Então, amém. Então, vamos orar para encerrar. Daqui a pouco nós temos culto. Amém. 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 Lembra do disco de vinil? Enroscava, era feio. Às 19 horas, então, nós temos culto em nome de Jesus. Amém. A pastora Fátima vai estar pregando. Se você puder entrar lá, se você não for cultuar em nenhum lugar, quiser cultuar com a gente, em nome de Jesus, será bem-vindo. Deus te abençoe. Uma boa tarde. Shalom, shalom. Glória a Deus.